Olá, líder. Inteligência emocional. Você já está cansado de ouvir? E praticar? Você tem praticado sua inteligência emocional? Sim? Não? Nunca? Talvez? Fica com a gente. Caderninho de insights na mão, canetinha, um copo d'água. Vem pro topo, traz hoje inteligência emocional. IE para você. Roda a vinheta. Bem-vindos ao nosso 13º podcast sobre liderança e bem-estar. Eu sou Márcio Moura Moreno, consultor de sistemas, coach e especialista em gestão de pessoas. Líder escalador, é uma honra a sua presença. Então vamos ao triplo C, curtir, compartilhar e comentar. Inscreva-se também no nosso canal para receber em primeira mão os nossos conteúdos. Eu sou Mel Moura Moreno, psicóloga, neurocientista, mentora de líderes, estrategista de negócios e, como sempre, eu não me canso de repetir, é uma honra ter você aqui comigo, com a gente, assistindo, escutando, participando, enviando suas dúvidas, seus comentários. Cada vez que você se mostra ativo nas nossas presenças, quer visuais, auditivas, as duas, você está decidindo escalar a sua montanha. Parabéns. Escalar a nossa montanha é uma tarefa contínua, é todo dia, dia todo. Lembre-se sempre de nunca se esquecer de lembrar que eu acredito em você. Eu acredito na sua capacidade de liderar, de prosperar, de ser feliz e de chegar ao topo da sua montanha. Mel. Tan, 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 tan. O que é inteligência emocional? Porque se fala muito, é o que você falou, né? Tá cansado de ouvir? Todo mundo agora só fala em inteligência emocional, parece a modinha da vez. Mas o que é profundamente e cientificamente inteligência emocional? Eu conheço inteligência emocional desde os idos anos 80, nos momentos em que eu pude participar de várias palestras, de várias aulas, enquanto eu fazia o meu mestrado com Daniel Goleman. Uau! A coisa que Foi na fonte, foi na fonte. E venho reencontrando com ele ao longo dessa minha jornada como mentor e como psicóloga. Márcio, inteligência emocional, ela começa com um simples fato da autoconsciência. Mas o que é a autoconsciência? É a habilidade de você perceber, olha que lindo isso, você perceber e entender as suas próprias emoções. Emoção é uma energia em movimento. Divertidamente traz isso com muita beleza. Quando você começa a entender, perceber as suas emoções, você começa a ter autoconsciência. Quando você tem autoconsciência, significa o quê? Que você está ciente do que você sente, como sente e por que sente. Esse é um exemplo prático? Vamos a um exemplo prático. Pense numa pessoa ansiosa, né? Sei. Aquela pessoa que ela quer tudo para agora, tudo. Então ela vai fazer uma apresentação. Aí ela checa o celular, ela toma água. Com esse barulho todo? Com esse barulho todo. Aí ela começa a suar, ela treme, ela faz assim. Ansiedade em pessoa. É o famoso em pessoa. Em pessoa. Essa pessoa, ela reconhece essa ansiedade? Não. Ela reflete de verdade o que está causando essa ansiedade nela? Não. Mas ela sente. Sim, porque ela está agitada. E esse desconforto gera toda essa agitação. Ok. No fundo, Márcio, no fundo, lá no fundo, fundinho, tem o medo de ser julgada. Sim. O medo da crítica. Ela vai fazer uma apresentação
Então as pessoas vão olhar o cabelo, a maquiagem, a roupa, o tamanho dela, a altura, largura, como que vai analisá-la, o que ela vai falar, ela vai conseguir passar a mensagem dela? Então, a autoconsciência é quando eu paro e falo, bom, o que eu vou falar está aqui, está tudo nos tópicos certinho, eu tenho clareza e consciência do que eu vou falar, eu tenho conhecimento disso. Perfeito. Ok. Já ensaiei, está ensaiado, está sabido. Muito bem. O que o outro vai pensar de mim é um problema do outro. O outro vai me achar bonita, feia, alta, baixa, gorda. A opinião do outro é dele. É o olhar dele sobre a pessoa. Mas quando ela se ocupa deste olhar e quer que todos os olhares que estão para ela sejam 100% favoráveis, ela perde a consciência de quem ela é. Ela se dilui para o outro. E Tá isso certo. gera ansiedade. Ok. E aí você tem essa autoconsciência e tem a autorregulação também, não? Uhum. Como é que funciona isso? Uma vez que eu sei, eu percebi a minha emoção, entendi a minha emoção, Uhum. eu vou para regular, conter, controlar essa minha emoção. Então, a autorregulação é o autocontrole, a autorregulagem das emoções. Então, eu vou deixá-las falar muito alto, eu vou dar uma diminuída nesse volume, eu vou interromper esse processo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação, e se eu esquecer? Se você esqueceu, tem lá o retorno para você, leve uma ficha com os tópicos principais, invente, tente, faça diferente naquele momento, se você tem o conhecimento. Uhum. Então, a autorregulação que vem junto com a autoconsciência, então primeiro eu tenho a autoconsciência, eu sei a emoção, percebo essa emoção, entendi essa emoção, por que que ela veio. A autorregulação é, eu vou diminuir um pouco o volume dela, Ok. eu vou controlá-la ou eu vou tirá-la dessa situação, vou ressignificar totalmente. Isso é a autorregulação. Tá, e como é que eu faço isso? Isso você deu um exemplo para uma pessoa que vai fazer uma apresentação e quer todas as atenções favoráveis para ela, isso Tá. é impossível, ok? Mas no dia a dia do trabalho, como é que eu faço essa autorregulação? Como é que eu faço isso acontecer? Você abriu lá o seu notebook e começou a trabalhar, recebeu um e-mail. Tá. Aí o e-mail é para toda a equipe que está envolvida naquele projeto. Ok. Vocês vêm trocando e-mails, né? Então, e-mail vem, e-mail vai, e-mail vem, e-mail vai, de problemas sendo resolvidos. Aí você recebe um e-mail daquela usuária, né? Que não leu o e-mail último que foi enviado. Ah, sempre tem dessas coisas, E né? ela manda exatamente a pergunta que a resposta foi o e-mail anterior. Ok. E aí a pessoa pega e fala assim... Parece aquela raiva do Divertidamente, né? É, o vermelhinho lá. Sai foguinho. Como é Desce que... o repertório daquelas palavras bonitas. Onde entra a autorregulação? Você recebe e-mail e fala, meu Deus. Tadinha da pessoa. Fala tadinha da pessoa, Ela não. não leu o último e-mail. Ela não leu, acontece. Então, ela está mandando essa pergunta novamente. Por que será que ela não leu este e-mail? Ok. Será que ela foi desatenta? Será que ela tem dificuldade com leitura? Estas são perguntas que eu faço na minha... Você está autorregulando essa Ok. emoção Ó, vermelha. do vermelhinho para ir você tá ficar autorregulando. tranquilo. Ok. Entendeu? Então, o que será que fez com que ela não lesse? Aí eu respondo ao e-mail assim, olá, fulana, né? Vamos dar um nome para ela. Olá, Maria, tudo bem com você? A resposta para a sua pergunta está no e-mail enviado ontem, a tal hora que você está em cópia. Um abraço, um bom dia. Ok. Fim. Resolveu o problema, né? Resolveu. Por quê? Porque quem não leu foi ela.
A resposta está lá. Ok. Por que é que euzinha Vou ficar... furibunda, vermelhinha de raiva Uhum. por algo que não é meu, que não me pertence? Perfeito. Mesmo que tenha sido eu a pessoa que já tenha enviado o e-mail para ela ontem. Sim, O problema está com ela e não comigo. perfeito. Então, essa é a autorregulação. Você pode deixar fluir, estourar, xingar e se desequilibrar, ou você vai regulando, buscando entender que o outro tem motivos para não ter feito aquela ação de maneira eficaz e eficiente. E isso com a prática acaba sendo natural, ou seja, numa próxima vez, 10 vezes depois, vamos falar assim, 10 vezes depois, com a prática, isso vai se tornar automático, eu não vou nem ficar vermelhinho. Não, você nem vai ficando vermelhinho, porque você vai entendendo. Você vai entendendo que o Julián comete falhas, que a Mariazinha comete falhas. E que eu outro... também cometo. E que, primordialmente, que eu lindo. também cometo. Eu também Perfeito. cometo. Então, quantas vezes eu pego uma mensagem de WhatsApp, olho o grosso e acho que já entendi tudo? Uhum. Muitas vezes, né? A gente é com a pressa, né? Todo mundo tem pressa, todo mundo tem... Exato. Bateu o olho, leu uma palavra, leu a frase inteira, né? A mesma coisa, eu deixo meu celular programado para que ninguém saiba se eu estou online ou não. Por que eu faço isso? Porque eu não Pra ficar gosto de dar tranquila. satisfação para ninguém se eu já li a mensagem da pessoa, se eu já respondi ou não, e também não quero que ninguém me dê satisfações. Então a pessoa mandou a mensagem para mim e fez os 2 vezinhos, significa que eu recebi. Portanto, eu só irei responder quando eu puder. Não, tem que ser agora. Não tem- Isso é um problema seu, a sua Tem que ser urgência, agora. entendeu? Agora, Tem gente que fica esperando, né? quando a pessoa coloca assim, Mel, me responda isso que é urgente até tal hora. Peraí, Aí, o papo é outro. ok. Entendeu? Existe uma urgência, existe uma demanda. Tem mentorado que manda para mim assim, Mel, eu preciso de uma ajuda agora, é urgente. Aí eu vou entrar no urgente e vou responder. Ok. Ou então eu mando assim, estou em atendimento. Aguenta aí. Ele sabe que a hora que deu a hora cheia, faltando 10 minutinhos, eu vou entrar em contato para conversar. Perfeito. E aí você tem a motivação, né? Como é que a motivação é entendida na inteligência emocional? Motivação. Motivo para a ação. Ok. O meu motivo para a minha ação, ele não pode estar focado na recompensa do mundo exterior para mim. Porque o mundo não vai te recompensar. Ou vai, mas nunca como eu sinto que eu mereceria. Sim. Então, o meu motivo para a minha ação tem de ser interno. Eu tenho que estar motivado. Eu tenho de ter uma razão muito grande interna para que ela me faça agir daquela forma. Perfeito. Então, por exemplo, eu vou tomar banho, vou escovar os dentes, vou fazer uma maquiagem básica porque eu vou gravar um podcast, porque eu quero gravar este podcast. A minha razão é interna. Tá. Eu quero compartilhar um pouco do que eu sei, das minhas experiências com as pessoas. E não eu fazer isso esperando que o outro vai lá, curta, comente, faça, tal. Compartilhe. É isso. Eu quero isso. É óbvio que eu quero isso. Mas se eu pautar a minha atitude nesse retorno, está errado. Eu não estarei agindo com inteligência. Tudo parte de mim. Então, eu tenho que ter um bom motivo, uma razão interna muito forte para fazer algo. Este algo vai sair de mim, vai para o mundo, e as pessoas que se sentirem de fato tocadas vão dar o retorno disso. Ok. Essa é uma atitude de inteligência emocional. Tá. Agora eu vou pedir então para que você exemplifique na minha realidade. Tá. Né? Quando eu estou em projeto complicado, exaustivo, onde entra a motivação e a inteligência emocional? Você está dentro de um projeto da empresa Abracadabra. Ok. Tá difícil. Ok. Se você está nesse projeto,
É porque você tem competência suficiente para estar nele. Certo? Faça o seu melhor dia a dia. Até Sempre. que este projeto seja entregue. Ok. O reconhecimento virá. Sempre vem o reconhecimento. Sim. Mas você não precisa ficar o tempo todo falando para o gerente do projeto que você faz. Eu fiz. Deu certo. Eu fiz. Deu certo. Olha, eu fiz. Tem Deu gente certo. que fica, né? Exato. Não precisa fazer isso. Então, a inteligência emocional é: eu tenho a minha consciência, autoconsciência, eu tenho a minha regulação de que eu preciso que a pessoa me elogie, mas eu abaixo um pouco esse volume e vou entregando a minha qualidade a cada atividade. Por quê? Porque o retorno vai vir, o reconhecimento vai vir. Hoje em dia as pessoas têm muito essa necessidade de serem aprovadas, né? Reconhecidas. Sempre teve, Márcio. A gente sempre teve. Agora, o reconhecimento, ele está sempre direcionado para os likes, para os aplausos. Isso aí. Entendeu? Se você postar que você está jantando num restaurante super mega blaster bacana e ninguém curtiu, você vai ficar frustrado. Não valeu a pena ir àquele restaurante. Era melhor ter comprado um pastel de feira. exatamente, Né? exatamente. Alguma coisa por aí. Então, agora existe me curte, é urgente. É diferente quando você fala assim, pessoal, vamos lá, curte, comenta, compartilha. Por quê? Porque nós estamos compartilhando um conteúdo que, como eu te falo, são mini cursos, a cada podcast é um mini curso. E eu estou falando, curte, comenta e compartilha, por quê? Porque eu quero que você leve, se faz sentido para você, leve essa mensagem para mais pessoas. Se você tem dúvida, comenta comigo, porque eu estou aqui para responder, para tirar a sua dúvida, para te ajudar. E isso não é apenas uma retórica, não é oratória, é fato. Então, por isso que a gente fala, curte, comenta e compartilha, nesse sentido. Exato. E a empatia, ela deve ser considerada como uma manifestação da inteligência emocional? Sim, importantíssima. Então, olha lá, autoconsciência. Eu percebo a minha emoção, entendo a minha emoção. Então, eu sei por que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo, como estou sentindo. Vou lá e regulo. Ok. Entendo que todos os meus motivos são internos para que eu faça as ações e não dependendo do mundo externo. Aí vem a minha atitude perante um colega, perante uma situação, perante o sentimento dos outros. Não é eu sentir a dor do outro, mas é eu buscar entender por que é que o outro está sentindo daquela maneira, o que é que ele está sentindo, para que eu possa me comportar de uma maneira educada, elegante, para ajudá-lo. Muito bom. E um exemplo, então, de empatia como inteligência emocional no trabalho. Para o pessoal que está nos vendo, assistindo, ouvindo, saber o que é. Segunda-feira você chega na empresa. Aí o Zezinho chega cabisbaixo. Aí você olha e fala, e aí, Zezinho, tudo bem? Tudo bem? E tal. E aí, o Corinthians perdeu? Ele fala, não vi o jogo. Tem algo de estranho. Tem algo de estranho no reino da Dinamarca do Zezinho. Daí a pouco você vai lá, sabe que o Zezinho gosta de um café, você pega um cafezinho, chega e fala, Zezinho, eu trouxe aqui para você. Põe a mão no ombro dele e fala, posso ajudar de alguma maneira? Ponto. Ele pode olhar para você e falar assim, obrigada, Márcio. Não. Ou então ele pode falar, poxa, amigo, obrigada. A gente pode conversar depois? Ou então, pode. Vamos sair, vamos conversar? E aí você vai, sai e escuta o que ele tem para dizer. Ok. Isso é uma atitude de empatia no trabalho. Que pode ser dado pelo colega, pode ser dado pelo líder.
O líder percebendo que tem um participante, um colaborador da sua equipe que não está bem, chame-o. Chame-o para um café, para um chá, para um copo d'água na sua sala, no ambiente mais reservado, e simplesmente pergunta: eu posso ajudar de alguma forma? Perfeito. Simples assim. E de que maneira as habilidades sociais representam inteligência emocional? Ora, well. Well. Se todo ser humano é um ser social, as minhas habilidades sociais de comunicação, de compreensão, de elegância, de respeito ao outro, elas vão favorecer o quê? Demonstrar o quê? Minha inteligência emocional. Márcio, não vamos longe. Não é tudo que o Márcio acredita e concorda que eu acredito e concordo. Sim. Às vezes você fala algumas coisas. Hoje, por exemplo, nós vínhamos vindo para cá, nós passamos num lugar e você falou assim: aqui só tem carro velho. Eu acredito que esse cara pega e faça desmanche de carro roubado. Você não acha? Eu fiquei calada por um tempo, longo até, uns minutos. Depois eu voltei e falei para você o quê? Se ele não faz isso que você está falando, o que ele poderia fazer? Aí você me respondeu: não sei. Falei: então, porque aí a gente não sabe mesmo. Você falou: mas eu só passo por aqui e só vejo carro velho. Eu falei: pois é, mas você não está aqui... E desmontando. Aí eu falei: mas você não está aqui todos os dias, em todas as horas, para saber se não saem carros prontos, restaurados. Você falou: não, mas toda vez que eu passo, está aqui. Então, veja, neste contexto todo, o que está sendo dito? Uma habilidade social. Você passa, olha, rotula e julga aquela pessoa. Eu passei, naquele momento, eu não concordei com você. Poderia falar assim: Márcio, mas você, hein? Você só pensa o ruim das pessoas. Não, eu te dei uma outra pergunta. E se ele não fizer isso, ele pode estar fazendo o quê? Desmanchando. Entendeu? Restaurando. Então, na verdade, o que acontece? Às vezes, a gente tem situações que levam a uma briga. A defesa daquela ideia, daquela tese fervorosamente que leva a discussões inúteis. Porque você vai continuar achando que ele está desmontando. Não, e eu vou continuar achando que ele pode fazer a opção A ou a opção B. Ele pode restaurar os veículos e a gente só que não vê. Então, as habilidades sociais, elas implicam onde? Na nossa capacidade de não entrar em atrito com o outro. Não entrar em discussão com o outro. Você pode sugerir coisas, o outro pode falar assim: não, mas eu acredito que essa parte aqui é rosa. Você fala: baseado em que você acha que é rosa? Porque a pessoa argumenta. Você concorda comigo? Você fala: olha, eu tenho uma opinião diferente, mas está tudo bem. Está tudo bem. Você acha que é rosa? Acho. Está tudo bem. Aí a pessoa: não, mas você discorda. Não, tá tudo bem. Você acha que é rosa, não acha? Acho. E tá perfeito, eu respeito o que você tem a dizer. Você não precisa entrar e formular uma tese aristotélica para explicar que não, que isso aqui não é rosa. Entendeu? Isso entra uma questão de habilidade social, que você pode ter como líder, como pessoa comum, de maneira geral. Isso é legal, né? Porque a gente está num momento onde todo mundo briga por tudo, né? Discute, na verdade, por tudo. Isso é rosa, isso é branco, isso é verde, isso é azul, né? Enfim. Exatamente isso. E sobre a aplicação dessa inteligência emocional no trabalho e na vida, é possível sabermos. Mas como é isso na prática? A gente sabe a teoria, mas como é isso na prática? Na prática, ela vem com a autoconsciência do que eu estou sentindo, a autorregulação, que eu já expliquei, a empatia, a habilidade social que eu tenho comigo mesma e que eu comunico em todos os meus relacionamentos. Então, eu percebo que naquele grupo está começando a ter uma discussão,
eu vou até lá e falo, o que está acontecendo? Aí eu ouço a parte 1, a parte 2 e falo, você pensa isso? Penso. Tá tudo bem, você pensa isso? Penso. Está tudo bem também. Aqui na empresa, a visão que nós temos para essa questão é esta. Ok. Não é A e não é B, é C. Você tem todo o direito de pensar A, você tem todo o direito de pensar B, mas aqui na empresa é C. Então, deste modo, o que, que você fez? Você reduziu o conflito, você reduziu o litígio, apresentando o quê? A cultura e a filosofia da empresa. E na família, como é que a gente trabalha essa inteligência emocional? Da mesmíssima forma. Você tem dia que você fala assim, Mel, você tirou isso do lugar. Eu falo, tirei. Por quê? Porque eu achei melhor neste novo lugar. Você fala, pô, mas agora eu não sabia que estava nesse lugar então, mas agora você sabe. Isso são apenas exemplos, tá, gente? Porque a É. gente nunca questiona uma mulher. Imagina. Márcio, e eu ainda falo imagina. Então, assim, é nesse sentido. Ou então eu falo assim, Márcio, por que você está pegando esse caminho, Márcio? Porque o Waze está falando, mas se você for por ali é mais perto. Como hoje, E dá mais né? Aí você falou assim, é mesmo, né, dá Mel? mais tempo. Pra que eu vou aqui para ir para lá? É, eu vou por aqui mesmo. Aí nós pegamos o atalho que eu tinha sugerido. Aí você falou, pois é, pegando o atalho que você falou e não o do Waze, olha aí, já aumentaram mais 10 minutos. Aumentou 10 minutos. E aí eu fiquei calada. Daí a pouco ele falou assim, o que você acha disso? Eu falei, não sei de nada, procura o Waze. Tá vendo? Então, É, o que, isso que é aí. isso? É você aprender a negociar as divergências. Não é sempre que você está certo, não é sempre que o outro está certo. Só que muitas vezes você entrar na discussão é inútil e vai gerar maiores problemas. Deixa o outro. Daqui a pouco ele vai perceber que errou. E aí ele vai falar, puxa vida, é isso mesmo. Você fala, era. E encerra o caso. Não é buscar vencer sempre, né? Saber quem é que está com a razão sempre, quem vence Não, isso aí sempre. é... Todo mundo tá certo, né? É. Todo mundo tá certo. Mas vamos lá, né? Hoje a gente falou sobre inteligência emocional. Vocês anotaram? Perceberam? Seus 5 componentes e como aplicá-los no dia a dia. Encorajo vocês a praticar essas habilidades e observar as mudanças positivas em suas vidas. Essa questão de deixar o outro com a razão, tem uma frase popular, né? Vamos usar as frases populares. Você prefere ficar bem ou estar com a razão? Ou ter razão, né? Você prefere ser feliz ou ter razão, né? Exato. Vamos ser felizes, gente. Deixa a razão para lá. A pessoa que Cada acredite, um com a sua, né? a pessoa que acredite que o céu é vermelho, né? Fiquem atentos, então, aos nossos próximos episódios, onde exploraremos mais sobre o desenvolvimento emocional e outras ferramentas importantes para o crescimento pessoal e profissional. Anote no seu caderno, essas anotações são importantes. A hora que você passa do cérebro para o papel, a coisa muda. Principalmente com a própria letra. Né? Isso é fantástico. Então, anote no seu caderno de insights as suas práticas de inteligência emocional e as mudanças positivas que aconteceram depois que você começou a tomar essas atitudes. Exato. E para fechar esse podcast, hoje não vem frase, hoje vem Como história. assim? Não, hoje vem uma aumentou a frase, então. Hoje vem uma história. Porque nós estamos começando hoje com o ousar com a inteligência emocional. Né? Então, começamos uma nova sequência de escaladas. Sempre ousar, que a gente trabalha uma questão de mentalidade, e hoje, para essa questão, nós trouxemos inteligência emocional. Depois vem vencer barreiras, que seriam algumas das barreiras que nós podemos vencer e que às vezes não estamos vencendo, e por isso estamos patinando, andando na esteira, dentro da bolha. Depois o ir além, que é sempre uma sugestão de melhoria contínua, para fecharmos o ciclo com o momento do lidere, da nutrição, que é sempre aquele bate-papo gostoso com o escalador.
Então, para hoje, eu quero compartilhar uma história que eu gosto muito, que meu avô contava. Gratidão ao meu avô. É a fábula do sol e do vento. Um dia, o sol e o vento discutiam sobre quem era o mais forte. O vento fazia: eu sou vento. Eu derrubo árvores, eu derrubo casas, eu sou mais forte. O sol parava e falou assim: mas quando eu brilho, eu ilumino todos os lugares. Eu aqueço, evaporo a água, eu ajudo as árvores. Eu sou mais forte. E nessa discussão, era sempre os dois ali batendo boca, né? Eles viram um viajante. Eles falaram: vamos colocar à prova quem é que é mais forte? Vamos. Eles viram um viajante usando um casaco. E decidiram que quem conseguisse fazer o viajante tirar o casaco seria o mais forte. O vento: deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. O vento pensou assim: eu vou soprar com bastante força, vai fazer aquele, né? E ele vai ficar sem o casaco. E o vento soprou. Ele fez um tornado para tirar o casaco daquele homem, daquele viajante. Mas quanto mais forte ele soprava, mais o viajante sentia frio. Então ele ia se agarrando ao casaco, ia se fechando assim, todo encrilhado, porque ele estava com frio. Aí ele falou assim: desisto. O sol pegou e falou assim: tá bom, então agora é comigo. O sol brilhou suavemente, como se fosse 6 horas da manhã. Foi se aquecendo, 7, 8, 9, 10. Quando chegou meio-dia, sabe aquele sol do meio-dia intenso de verão? O viajante começou a sentir calor, né? Porque aquele calor foi aumentando, aumentando, aumentando. 1 hora da tarde, aquele sol escaldante. Ele começou a suar, tirou o casaco. O vento ficou indignado. Falou: você, como você pôde? Que estratégia você usou? E o sol disse: ora, eu usei da gentileza e da compreensão. Eu fui aquecendo aos poucos e compreendendo que quanto mais eu ia aquecendo, mais ele ia construindo a mentalidade de que não precisava do casaco. Até a hora que ele começou a suar. E foi o momento em que ele retirou o casaco. Moral da história: gentileza e compreensão são mais eficazes que a força e a agressividade. Essa história ilustra bem a essência da inteligência emocional. A inteligência emocional é aquilo que eu falei: eu tenho que ter autoconsciência do que eu sinto, como eu sinto, por que eu sinto. A partir daí eu regulo esse meu sentir, diminuindo ou aumentando aos poucos, até chegar ao equilíbrio. Gentileza e empatia são ferramentas poderosas para influenciar e se conectar com os outros. Isso é inteligência emocional. Essa é a base da inteligência emocional. Gentileza gera gentileza. Vem para o topo. A gente se encontra nos próximos episódios.